Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez, começando um episódio. Hoje a gente vai bater um papo super legal aqui com o Adolfo e o Arthur, da Volumetric. Volumetric é uma empresa especializada em calibração de CNC, então vai ser um conteúdo técnico muito legal para todo mundo aí que segue a gente. E já começando, vou pedir para a apresentação, né? Adolfo, como é que vocês chegaram até aqui? Da onde vem? Por que vocês atuam nesse mercado? Conta um pouquinho de história aí pra gente, por favor. Opa, tudo bem, pessoal? Adolfo, Arthur, meu filho. Então, eu já estou nós estamos na quarta geração aí da família que trabalha na área mecânica, né? O meu avô já era modelador de fundição em madeira, na década de 50 e 60. Meu pai ferramenteiro, os dois espanhóis, né? Eu também trabalhando na área da metrologia, na indústria, também há 35 anos. E o Arthur, certo, Arthur? Está na área também. Desde quando? Desde os 14 anos de idade. Tô começando aí a estudar a parte da mecânica. É isso 4 aí. gerações de Exatamente. metal mecânico. Metal mecânica. E que nem meu pai falava. Ele falou isso aí para mim, sei lá, uns 30 anos atrás ou mais. Falou assim, a mecânica, ela caminha em passos de formiga. E estava começando a ter alguma coisa de software, alguma coisa de eletrônica. Uhum. E a eletrônica e software é muito rápido. Ele falou isso para mim há 30 e poucos anos. E é pura Incrível. verdade. Um iPhone dura 6 meses e já sai outro. Incrível. Então a mecânica não é uma coisa rápida de se mover. Ela exige muito conhecimento, né? Uhum. E você não perde a fundição que o meu avô fazia há, sei lá, 60 anos atrás, existe ainda hoje, entendeu? A mecânica, a progressão dela é muito baseada em materiais, né? Uhum. Então a gente depende de desenvolvimento de materiais. Então a gente ainda está no aço, ainda está no alumínio. Exatamente. E aí vão entrando novos processos, né? Impressora 3D, Sim. produção aditivada, mas aí depende de materiais, né? Sim. E você vê, então, esse é um ponto bem interessante, antes de voltar na história, a evolução da mecânica é totalmente diferente da velocidade da evolução da tecnologia. Talvez por isso é tão difícil a adoção da tecnologia na indústria mecânica, né? O pessoal hoje já tem software, simulação, uma série de coisas para tudo, e o pessoal não usa, né? Hoje o nível de conhecimento ainda é baixo na indústria, de todas as ferramentas que existem. Mas é um pouco disso que você está falando, são velocidades diferentes, né? A mecânica mais tradicional, um pouco mais lenta e as coisas duram mais, e a tecnologia, a cada ano, os softwares têm atualização e novas funcionalidades, então talvez aí tenha um pouco da... Por que não adotam mais tecnologia na indústria mecânica, já que já existe, né? Sim. Legal. E uma coisa interessante, né? Aí, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe por que o homem vai demorar para ir para Marte? Não sei. Conta pra gente. Assim, é uma parte, né? Assim, Sim. tudo tem um detalhe técnico, né? O homem chega em Marte, ele provavelmente não vai conseguir voltar, né? Uhum. Porque Leva muito tempo pra chegar lá. combustível, Combustível. papapá. E quando chegar lá, como que ele vai morar onde lá? Então, a grande sacada são desenvolver. Isso aí é bastidores, né? Da NASA. Tá? É informação que você não sabe se realmente é verdadeira, mas é verdadeira. Estão desenvolvendo máquinas de impressão 3D, Uhum. mas que usam que tipo de material? Eles não conseguem levar o material Não para dá. lá. Tem que usar o que tem lá. Então, ele vai usar o quê? O solo do local. Então, o que tem no solo? Tem areia, tem para quê? Para conseguir imprimir, para construir algo lá. Uhum. Uhum. Então, e é mecânico. Uhum. É mecânico. A pessoa não vai sobreviver lá de software, né? Ela vai ter de, que nem aqui, onde a gente está nesse prédio aqui, a gente está aqui hoje, tem que ser construído. Ele não vai ter que construir lá. Vai levar uma máquina de usinagem? Não, vai ter que levar uma impressora 3D. Usando materiais locais. Então Faz sentido. é uma coisa complexa. A impressora 3D, depois a gente vai conversar também Sim. é algo que faz parte aí do nosso trabalho também, mas assim, máquinas de alta precisão ainda que nem... Nós já estamos pensando no futuro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E voltando ali então, Adolfo,
seu avô fundição, seu pai ferramentaria. Isso. Onde você começou nesse mercado? Qual foi o começo de tudo para você? Então, eu fiz o Senai Suíço, né? Aí de lá eu trabalhei sempre na área de metrologia, trabalhei na aviação, Que legal. laboratório na VASP. Ah, é? Na parte de Aí, metrologia? na parte de metrologia. Um abraço aí, pessoal do NQ13 aí. Que legal, que legal. Então a gente trabalha no laboratório de terra, e a gente faz a calibração dos instrumentos de terra e as bancadas de calibração de instrumentação, né? Uhum. Que a VASP podia fazer o check D, se eu não me engano, que você podia desmontar a nave inteira, tirar até a tinta, fazer a radiografia das asas, ver se não tinha trinca, A pintura. própria empresa cuidava disso, da A VASP manutenção podia fazer nessa tudo. época. É. Olha só, olha só. Hoje é terceirizada, né? Eu acho que são empresas de... Não Eu não sei, conheço muito bem o eu tô segmento. por fora da área de aviação, mas a VASP fazia tudo lá dentro. Aí a gente Nossa. calibrava, e a calibração, ali comecei a entrar na parte de entender calibração, né? Porque quando eu calibrava um instrumento, tinha outro cara que checava o instrumento que eu calibrava. Uhum. Você vê, o nível de confiabilidade na aviação é muito alto, por quê? É o mais alto, né? Talvez. Então, eu calibrei, tá tudo certo. Eu falei, não. O outro calibrou, se tiver um desvio entre a minha calibração e a calibração do outro técnico, vai ir para um terceiro, porque tem alguma coisa errada. Aí tem a redundância, né? Na Exatamente. aviação. Nada é feito uma única vez, sempre tem pares, assim, né? Exatamente. Então você aprendeu a metrologia aí Isso. com dispositivos para controle de manutenção de aviação. Isso. Que eu diria, que época que era isso? Anos 80, né? Anos 80? 80 para 90. Tinha nada digital ainda, né? Era muito mecânico. Como é que era? Chegou um avião, né, antes de fechar a VASP, um MD-11. Aí já tinha algo, porque os aviões maiores tinham um engenheiro de voo dentro. Uhum. Isso não existe mais, A engenheiro cada de voo. voo, né? O tempo inteiro, né? É? O tempo inteiro tinha alguém lá dentro. Tinha um engenheiro de voo. Tinha o piloto e um engenheiro de voo. Uhum. O DC-10 tinha um engenheiro de voo. O MD-11 também tinha engenheiro de voo. Mas já tinha bastante, já estava evoluindo, né? Uhum. Os altímetros, que já eram eletrônicos, né? Digitais, né? Mas era tudo de ponteirinho mesmo. Ponteirinho. Micrômetro. Exatamente. Esse tipo de Mecânico. E calibrava, aí tinha algum instituto que calibrava os ferramentais para fazer calibração. A gente ia muito no Inmetro, né? No Para Inmetro mesmo. os padrões primários, né? De pressão, de massa. Aí eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Qual a unidade de medida? Porque nós vamos falar de metrologia aqui, né? Sim. Mas especialmente de máquinas, né? CNC. Mas qual a unidade de medida mais usada no mundo? A unidade de medida mais usada no termo de máquina? Não. Em geral. Em geral, no mundo. A gente pode falar milímetro porque a gente está aqui enviesado, né? Não. Esquece o que a gente faz. Aí eu ia chutar qualquer coisa. Não sei se o Arthur quer chutar alguma coisa. Não, Aí ele eu não já pode sabia a chutar porque ele resposta. sabe. Não sei. Não sei. Mas é interessante o que eu vou falar. Que tem a ver com o que você faz. E também com o que eu faço. Uhum. Tempo é? Dinheiro. A unidade de medida mais utilizada é o tempo. Uhum. Uhum. Porque você marcou de fazer hoje aqui, tal hora. Uhum. Porque o estúdio está tal hora. Porque Uhum. depois, coloca no Waze, quanto tempo vai demorar. Uhum. Fazer o setup da máquina. Quanto tempo é o setup da máquina? Uhum. Uhum. Quanto que é o custo da hora a máquina? É isso, no final é tempo. Tempo. Então, por exemplo, eu vou calibrar a máquina para reduzir o tempo. Você vai fazer o seu trabalho para você conseguir conciliar quem precisa usinar alguma coisa e quem tem disponibilidade de máquina. Para todo mundo ganhar tempo. Quanto tempo disponível você tem de máquina? Uhum. O que você faz é tempo. Então, na verdade, todos nós, em todas as unidades, em tudo é tempo. O médico, o hospital, o Uber, é tudo tempo. Uhum. Né? Você vai pegar o Uber, não tem horário que é mais cara? Exato. Né? Por quê? A tarifa é dinâmica. Uhum. Depende, choveu, agora é mais caro, é tempo. Então a unidade de medida mais usada é tempo. A unidade universal de tempo é o segundo. Uhum. Né? O de massa é quilograma, temperatura Kelvin
e de comprimento é o metro. Uhum. Né? Então, isso é importante falar isso aí. Eu acho que é importante fazer. É um fundamento, né? É um fundamento. Então, todos nós estamos aqui, tanto o seu trabalho como o meu, é tempo. Uhum. Eu tento otimizar as máquinas para que elas consigam fazer a primeira peça certa da primeira vez. Sim, sim, sim. Então, a máquina tem que estar certa. É o tempo total de custo, né? O custo total das coisas. Às vezes você gasta um tempão refazendo peça porque você não fez uma calibração no equipamento. A gente vai falar mais disso, né? Voltando ali na VASP, depois, como é que você chegou no centro de usinagem, na calibração do CNC? Ou Então, tem algumas etapas no meio do caminho? Aí eu trabalhei muitos anos, trabalhei com rolamentos, muitos anos, sempre na área de metrologia, Uhum. mas eu trabalhei na Mitutoyo, né? Aí na Mitutoyo eu trabalhei na assistência técnica. Aí tinha o pessoal lá de calibração, né? De máquina tridimensional. E aí eu achei interessante uma coisa. Aí estavam conversando lá, logo que eu entrei lá, e o supervisor lá, não lembro, eu acho que era. Aí ele falou assim, qual é a diferença de um centro de usinagem? Aí eu vou perguntar para você. Uhum. Qual a diferença de um centro de usinagem e uma máquina tridimensional? A força dos motores, mas principalmente eu imagino a ferramenta, o apalpador, o que vai encostar na peça. Perfeito, você acertou. A tridimensional tem um apalpador e o centro de usinagem tem um espíndulo. Uhum. Uhum. Se você pegar a norma de calibração, ela fora as tolerâncias da tridimensional, são um pouco mais fechadas, ou depende da máquina Claro. de usinagem, que tem máquinas bem precisas, são os mesmos erros geométricos que tem que ser medido. Uhum. Depois a gente vai passar algumas imagens aí, mas são os mesmos erros geométricos. Porque o conceito mecânico é igual, né? Das duas máquinas. Sim, Movimentação. por isso que é a volumetric. Uhum. Por quê? Vamos até falar o nome da empresa. Por que é volumetric? Se você pegar em termos de calibração de máquina tridimensional, você tem vários procedimentos, né, para você fazer a calibração completa da máquina. Mas no final, o importante é qual é o erro volumétrico da máquina. Uhum. Porque o que quer dizer isso? Se a máquina tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, ela tem 1 metro cúbico. Uhum. Mostra que é a área de trabalho da máquina. Vamos supor que seja a área de trabalho da máquina. Você tem que garantir que dentro do volume da máquina, ela tenha a precisão adequada para você poder usar a máquina no volume inteiro. Uhum. Uhum. Com certeza. Porque você não vai trabalhar só numa área da máquina, né? Então em termos, tanto em máquinas de medição tridimensionais ou em máquinas de ferramenta, o erro volumétrico é onde você tenta chegar para demonstrar a precisão da É máquina. o objetivo final, vamos dizer. O todo cálculo processo. final é o erro volumétrico. Então, por isso que a Legal. empresa chama volumétrico. Legal. Aí você tem o diagnóstico, a calibração e a compensação. Ah, legal. Eu tava pensando, por que não é XYZ, né? Aí tô vendo aqui DCC, agora ficou claro. Então você vai diagnosticar, calibrar, que é você verificar, e compensar, Uhum. Uhum. que é efetivamente o que a gente faz. A nossa empresa não é uma empresa de assistência técnica. Depois você acha que vai entrar. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Legal. Bom, aí você começou Mitutoyo e uma curiosidade. Quando começaram as tridimensionais? Que época que isso começa a vir para o Brasil? Olha, que eu me lembre, na história, a invenção tridimensional foram os italianos, tá? Foi a DEA. Se eu não me engano, foi a DEA, foi as primeiras tridimensionais. Lógico, posso estar errado, mas que você se recorda, recorde na história aí foram os italianos. Que deve ser depois logo do CNC, lá nos anos 80, uma vez que já começaram a ter os motores, o comando numérico, aí se desenvolve uma máquina dessa. As primeiras tridimensionais eram máquinas com cremalheira mesmo. Com cremalheira? E eram óticas, né? Ah, sim. Por exemplo, tem uma empresa que ela não existe mais, que é a CIP, né? É uma empresa suíça, e ela, já comprei muitos equipamentos dela no passado, né? Ela fabricava máquinas também, de usinagem, de extrema pressão. Por exemplo, a Grob, ela tem uma máquina da CIP em operação até hoje. Aí
e ela é ótica. Ótimo. Acho que eles fizeram retrofit lá agora, mas é uma máquina extremamente robusta e precisa. Que legal, que legal. Então, assim, se você pegar a história aí de máquina, ferramenta e tal, tudo remonta daquela região, da Alemanha, da Suíça. Uhum. Aí foi máquina e como chama medir as peças, né? Aí a CIP, por exemplo, desenvolvia máquinas tridimensionais. Então, a DEA italiana também começou fazendo isso daí. Uhum. Então você estava lá na Mitutoyo, assistência técnica, começou isso. Quando que você falou, agora eu vou começar meu próprio caminho? Ou ainda teve outra? Não, eu trabalhei muitos anos. Para montar a Volumétrica eu trabalhei quase 25 anos. Uhum, uhum. Mas eu sempre. Então, mas aí, quando eu trabalhei tudo isso, aquilo sempre ficou na minha cabeça. Por que ficou na minha cabeça? Onde você tem uma tridimensional, quantos centros de usinagem você tem? Alguns, né? No mínimo, sei lá, vou chutar 5. Então, aí eu fiquei pensando, poxa, que tem até o pessoal o Geraldo da Tridimensional aí, trabalhou na época comigo, ele tem uma empresa de calibração. Uhum. Chama Tridimensional a empresa, né? Legal. Aí eu fiquei pensando, pô, ele abriu há alguns anos já, né? Eu falei, pô, mas onde você tem uma tridimensional, você tem vários centros de usinagem. E, O mercado é maior. mas qual que era a minha ideia? O meu pai falava assim, ó, se um dia você for abrir um negócio para você, faça algo que ninguém faça, ou que poucas pessoas façam. Meu pai tinha uns negócios assim, ele não era muito de falar, mas ele tinha as ideias dele. E aí eu falei assim, aí eu procurei, eu falei, cara, não tem ninguém que calibra uma máquina só. Uhum. Né? Tem empresas de assistência técnica, que até eventualmente fazem geometria, fazem algo, mas não são empresas especializadas nisso, uma empresa, né, Que ano que era isso, mais ou menos, quando você teve essa visão e avaliou o mercado? anos 95, Aham. já tinha isso na cabeça. Já tinha muita CNC no mercado? Porque eu acho que a CNC começa lá nos anos 80 no mundo, né? É. E vem vindo pro resto. Esse 90 e poucos, assim, nesse momento já tinha ou era coisa... Não, estava começando a vir. Eu trabalhei com rolamentos, eu que tinha máquinas automáticas, tipo torno Torno automático, né? automático, sim. Era uma máquina que fazia material bélico, aí depois colocaram para fazer rolamento. Tudo automático, mas as máquinas extremamente rápidas. Com Kami, essa coisa Exatamente, toda. mas são máquinas dedicadas, né? Setup Sim. demoradíssimo, mas a máquina, um CNC até hoje não alcança ela. Mas aí que tá, né? Onde tá esse alto volume hoje em dia, né? Hoje em dia o mix aumentou e o volume caiu. Então essas máquinas acabam ficando defasadas um pouco, né? Porque você tem um setup aí, sei lá de quanto tempo, o CNC praticamente, né? Qual o tempo do setup do CNC? Se você já chega com o 3D e etc, né? É. Então, o torno automático acaba que ficou um pouco fora da realidade, né? Sim. Mas nessa época, então, tinha algumas CNCs e você viu essa oportunidade de começar a calibrar elas. Aí trabalhei em mais algumas empresas, aí eu falei assim, quer saber? Assim, e aquilo sempre ficou na minha cabeça, né? Aí eu procurei os equipamentos, né? Hoje a maioria dos equipamentos são da Renshaw, né? Uhum. A parte de interferometria laser, né, principalmente. E eu parti para executar os trabalhos, mas assim, eu não tinha, eu sempre fui da área de qualidade, então é uma coisa até interessante para falar. Quando eu comecei a empresa, eu não tinha conhecido nenhum de manufatura, conhecido nenhum de manutenção, são áreas diferentes. A minha área era de qualidade, a área de metrologia. Interna, né? Aí, como que eu ia conseguir mercado? Eu não tinha. Tanto que em 16 anos de empresa que eu estou agora, nunca ninguém me arrumou um trabalho. Uhum. Eu tive de caçar os trabalhos, né? Uhum. É uma tarefa, é o que você faz, né? Uhum. É uma tarefa dificílima você, né, conseguir os clientes, né? E aí eu tive um outro grande problema, que eu tenho até hoje, né? Eu tive de explicar Uhum. para os clientes que eles precisavam fazer o que eu faço. Vamos falar disso, isso é muito legal. Você tem um conhecimento, ou naquela época você já tinha um conhecimento que o mercado ainda não tinha. Então você precisava falar para o seu potencial cliente que você tinha algo a oferecer que ia ajudar ele.
como é que foi esse desafio na prática, assim? O pessoal comprava uma máquina CNC e achava que não precisava calibrar. Como é que era isso naquela época? Então, eu pesquisei muito, porque assim, na verdade, eu tinha ideia, mas eu não tinha noção do que vinha pela frente. Então, o que eu fiz? Assim, deixa eu pesquisar o mercado e tal. A primeira coisa que eu fiz foi pegar máquinas novas e pegar os specs da máquina. Porque toda máquina CNC, ela é baseada numa norma. Vamos supor, se a máquina é alemã, é VDI 3441. O que diz essa norma? É uma norma que diz toda a parte de geometria da máquina. Tá bom. Interferometria laser, a parte geométrica, depois a gente vai passar alguma coisa aí mostrando os erros geométricos. E aí você tem de calibrar a máquina. Você tem de deixar a máquina conforme o spec. Aí tem as tolerâncias. Mas quando ela vem nova, ela já vem calibrada? Então, essa jogada. Por exemplo, eu estava essa semana aqui fazendo uma máquina de 5 eixos. Uma máquina italiana de 5 eixos. Essa máquina só tem uma no Brasil. Aí eu falei assim, caramba, mano. Aí eu falei para eles, compraram essa máquina usada, trouxeram para o Brasil. Aí, qual que é o spec da máquina? Então eu uso da minha experiência hoje para falar, ó, aqui tem que ser aqui tem que ser lá. Aí peguei na pasta da máquina lá, e o pessoal não sabe comprar máquina, não sabe. Esse é o pulo. É esse que o brasileiro peca, tá? Não sabe comprar máquina. Eu vou te explicar por quê. Aí peguei na pasta lá, não, máquina nova, mas é uma máquina de 5 eixos muito boa. Aí achei, no final da pasta lá, a liberação técnica da máquina. Aí toda a parte de esquadro, alinhamento, tal, tudo lá. Aí tem o desenho da especificação, onde você tem de medir e qual o resultado você tem de atingir. Tipo exame de sangue, assim, né? De tanto a tanto, aceitável, tá tanto. Exatamente. Tá. Aí eu falei pra ela, tá aqui. Aí, esse é o original de quando ela foi liberada na fabricação. Tá lá. Tá. É a máquina 2010. Né? Tá. Mas enfim, peguei lá e falei, ó, essa máquina tá fora aqui. Não. Mas eu já sabia, né? Mas agora eu sei quanto que ela tem que ficar. Por quê? Cada máquina que você compra tem uma categoria. Não é tudo igual. É que nem comprar um carro. Se você comprar uma Ferrari, onde você vai mandar fazer o alinhamento e balanceamento? Um lugar muito especializado. Você conhece? Não, nem faço ideia. Que carro você tem? Eu tenho um CR-V, Honda. É? Sei lá, uns 2 km daqui você vai achar um lugar que você faz alinhamento e balanceamento do seu meu, carro. sim, claro. Vai, o meu também. Sim. Simples assim, né? Sim. Mas se você tiver uma Ferrari, Faço ideia. você não faz ideia, você não sabe nem, faz ideia do que vai acontecer. Você não sabe nem... Lógico, quem tem uma Ferrari sabe porque ele sabe que já é instruído, né? É instruído, ó, você só pode ir aqui, né? Mas é uma brincadeira. Mas se você comprar uma Ferrari usada, você sabe o que você faz com ela. É verdade. Se você ganhar uma no sorteio, na rifa, eu você não quero. Então, não me dê. Está à venda. O pessoal sorteando lá a Cybertruck. Onde que você faz alinhamento e geometria da Cybertruck da Tesla? Eu não faço ideia. Então, sabe uma coisa que eu falo para os clientes? Eu falo assim, ó, se você comprou uma Alcuma, por exemplo, em termos mecânicos, a Alcuma eu acho que é uma das melhores máquinas que tem. Mas aqui no Brasil. Estou fazendo propaganda, né? Sua experiência. Né? Então, assim, aí eu falo pro cliente, porra, você tem uma Alcuma, você tem que tratar como uma Alcuma. Você não comprou uma máquina, um centro de usinagem mais barato, que tem centro de usinagem, você compra 4 para comprar uma Alcuma. Mas são aplicações diferentes, né? Sim, mas então, você tem que tratar a máquina como uma Alcuma. E esse é o grande problema. Assim, ó, você tem um spec da sua máquina que é diferente de outra máquina. Mas aí nessa italiana 5 eixos, você achou o spec, viu o original, e aí qual que é o próximo passo? Você foi avaliar ela? Então, aí eu faço o diagnóstico, por exemplo, eu tenho um mecânico parceiro meu, Eliseu, mecânico raiz, aquele que sabe rasquetear. Aí eu falo isso pra molecada, falo isso pra ele, falo assim, olha, eu quero entrar na parte de TI, aí, né? Todo mundo quer TI, quanto tempo seu amigo tá procurando estágio lá? O Rick? Faz tempo. Não arruma estágio. Mas não tá bombando? O que tá faltando é mecânico. Sim.
Quantas empresas chamaram esses últimos 2 meses? Umas 3, eu acho, na Não verdade. vamos falar o nome, mas Tá faltando. tá faltando. Tá faltando. Até saiu um estudo agora, se não me engano, é da CNI. Não sei quantas dezenas de milhares de profissionais em cada área da indústria que já está em falta e para alguns anos para frente, eu estou sem os dados agora, mas quem quiser procura essa pesquisa aí, saiu notícias e tal. O déficit é enorme e a parte mecânica é muito representativa. E a curva, eu falava para ele, falei assim, ó, estude isso aí, cara. Assim, mano, mas eu vou ficar operando máquina, tá? Não, você não vai operar máquina. Quem vai operar máquina, geralmente é o cara que nem estudou, nem entrou no Senai. Você vai estar lá na frente. Que hoje em dia a máquina ela já precisa da programação, da calibração e tudo mais. Mas a italiana, chegou lá, você falou do mecânico, do seu parceiro. Tá, então, o que ele faz? Para o pessoal entender, porque assim, eu acho que boa parte do público aqui é heterogêneo. Então tem gente que sabe tudo que a gente está falando, conhece bastante o que você está falando, e tem gente que não sabe. Sim. Então, poxa, tem categoria de tolerâncias em máquina, né, de geometria, talvez é algo novo. Então, bem passo a passo. Pegou lá a italiana, pegou o spec dela, então, aí você trouxe o seu mecânico. Então, não, eu não trouxe o meu mecânico. Então, é assim, o que acontece? Hoje, como que eu trabalho? Eu tenho, por exemplo, o Eliseu é um mecânico parceiro meu. Tá. Ele não é meu funcionário, tem a empresa dele, eu tenho a minha, porque ele é um cara espetacular. E eu tenho uma parceria também com o pessoal de CNC, que mexe com o Heidenheim, o Siemens, o Fanuc, o Mitsubishi, o Fiji, o que for. Então, nesse caso específico, eu estava com o Roberto Lima, da Limatec, o Roberto, excelente profissional, que é especialista em Heidenheim. Então, o que eu faço hoje? Essa máquina, por exemplo, estava o Eliseu, mecânico raiz. Ô Eliseu, vai lá e mexe no CNC, cara. Mas tudo bem, mas nós estamos tratando de solucionar um problema. É um assunto multidisciplinar. A complexidade da máquina para ir fundo o suficiente, igual a gente está falando, não tem um profissional que vai aí conseguir tão fundo em todas as áreas. Então você está falando CNC, mecânica e a parte geométrica. Sim. Esse é o trio aí. Por exemplo, se você falar assim, pô Adolfo, todo mundo fala assim, pô, você não troca um fuso? Você não faz isso aqui? Ó, cara, se for trocar um fuso, eu troco. Tipo, vou demorar uma semana para trocar um fuso. O mecânico raiz, ele vai demorar, sei lá, 4 horas para trocar um fuso. Vai trocar melhor que eu, vai fazer o ajuste de rolamentos melhor que eu. E vice-versa, né? Se pegar o mecânico para fazer a parte de calibração, também não é o foco. Porque assim, uma coisa que eu até acho que é apropriado falar aqui, uma coisa que me dói o ouvido é quando o pessoal fala, não, o brasileiro é trabalhador. É um povo trabalhador, coisa de político, né? Nossa, o brasileiro é um povo trabalhador. Caramba, o japonês não é, o alemão não é, o norte-americano não é, só o brasileiro é um povo trabalhador. É mentira. Aí eles complementam isso aí e falam assim, não, o brasileiro é um profissional diferenciado, porque ele tem o jogo de cintura, mais conhecido como gambiarra. Então, assim, quando a gente está falando de alguns assuntos, lógico, em casa, pô, eu troco uma lâmpada, sei lá, né, como todo mundo faz as coisinhas lá. Mandar um beijo para minha esposa, Solange, que ela sempre pede para ela, acha que eu sei fazer tudo. Que tem até uma coisa que ela pediu e você não fez, você lembrou agora, né? Por exemplo, tem que limpar a piscina lá, limpa. Poxa, é um piscineiro, né? Não, mas, tem que ver o pH da água, tal. Tem certas coisas que a gente consegue fazer e não se torna uma gambiarra, não desmerecendo o trabalho de um piscineiro. Inclusive, você precisa fazer isso, não faz. Mas é interessante, mas quando você vai entrando em coisas mais técnicas, é uma coisa que eu estou o estúdio aqui, eu estava comentando, tudo vai fazer em casa, né? Não é a mesma coisa, né? A qualidade é outra. Então, o brasileiro, por isso que o país não cresce.
tecnologicamente? Porque acha que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Então, não é assim. Por que ele faz Senai e está desde os 14 anos? Ele aprendeu a soldar. Ah, não quero soldar. Não, você não vai precisar soldar, não. Você sabe que é uma solda, ninguém vai te enganar. Tá? Mas o brasileiro, por exemplo, acha que pode fazer qualquer coisa. Não. Em 3 dias, nós conseguimos calibrar a máquina. 3 dias. 3 dias. Mas por quê? Porra, o Eliseu, tem que fazer a máquina tá torta aqui, a torção. Tem pitch e ó, eu vou mostrar os erros aí. A máquina está com uma torção ali. Por exemplo, o Eliseu pode nem conhecer o nome técnico da torção. Mas ele sabe que está errado. Uhum. E ele sabe, é aquela história. Pô, seguinte, chamaram um japonês lá, olha, a máquina lá tá parada. Aí foi lá o japonês na empresa lá e tal. Ó, para arrumar isso aqui são $20.000. Falei, caramba. Aí ele vai lá com uma chave Allen, tá, aperta o parafuso M3. Caramba, você cobrou $20.000, uma máquina tá funcionando, né? Não. São 19.999 pelo meu conhecimento. Adquirido em 20, 30 anos e $1 aí pelo aperto com a chave. E aqui no Brasil, ninguém reconhece isso. Sim. Acho que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Acho que é aí que está o grande erro. Né? Aí que está o grande erro. Essa empresa que foi fazer serviço, não vou falar o nome, uma empresa que está crescendo muito aí na área de petróleo. Né? O cara deu a liberdade, falou assim, ó, vocês montou a equipe, então ó, faz a parte mecânica, eu faço a medição. Aí depois tem toda a parte de parametrização de sensor. Ah, mano, o cara que mexe com Siemens, mexe com Fanuc, mexe com Heidenheim. Não. Nesse nível de detalhe, não é o mesmo profissional. Eu tenho meu limite para mexer com Siemens, meu limite para mexer com Heidenheim. Chega uma hora, eu falei, cara, tem que falar com especialista, cara. Ou eu vou ficar horas aqui e posso fazer uma burrada aqui. Não é eficiente, né? Não é eficiente. Fizemos um trabalho nós 3 juntos, a máquina está rodando. Maravilha. O que seria antes e depois? Vamos supor, você chegou lá, foi chamado, identificaram que a máquina tinha algum comportamento. O que seria esse comportamento? Tá perdendo peça, tá tendo que ter ajuste manual? Como que é na prática para quem tem suas máquinas e pode estar vivendo essa experiência dentro de casa, mas não sabe que tem uma saída? Conta sintomas. Quais são os sintomas da máquina pré você ser chamado a ir lá? Então, nós temos uma característica interessante. 90% do meu trabalho, se não for mais, são máquinas de produção não seriada. Alto mix, baixo volume. Mas produção não seriada, ou ferramentaria, ou máquinas de grande porte, que geralmente não é que não é seriado, claro, pelo porte. E máquinas de ferramentaria. Por quê? O que acontece? Quando você tem uma máquina que você faz produção automotiva, por exemplo, aí você faz a peça de setup, matei a peça de setup, vai lá, mede, faz outra, aí ele faz o ajuste de ferramenta, né? É isso? Ajuste de ferramenta, papapá. Na terceira peça que já matou, estabilizou. Né? Estabilizou o processo, aí ele vai só na repetibilidade da máquina. A máquina fica lá. Delícia, né? Ele trabalhou de operador de máquina um tempinho. Trabalhei. Então, e aí? Aí faz tudo certo, né? Mas as primeiras peças... As primeiras peças, quando a gente fazia, lote de 1.000 peças, por exemplo, as primeiras 3, basicamente, eram peças para a gente ajustar a máquina no corretor dela. Então, meio que quando o trabalho é de peças sempre com perfis diferentes, não tem como se fazer isso, porque às vezes o material é muito caro e você não consegue ficar jogando material fora para compensar um erro da máquina. Às vezes são só as 3 que você vai fazer, né? É. Você precisa entregar as 3, você tem Exato. 3 matérias-primas, né? Sim. Mas, e olha que interessante, isso funciona, mas você mudou de máquina, já perdeu todo esse negócio que você fez, essa calibração, esse ajuste, etc. Então, Sim. não é robusto
né? Se parar para pensar, ok, funciona assim, 3 peças em 1000 não é nada, gasta ali, sei lá, 2 horas, 3 horas, mas depois roda o tempo todo. Não é tão simples também, porque vai ter variação térmica, e depois como é que você vai calibrar a variação térmica, enfim, né? Mas é o jeito que o pessoal trabalha, né? Calibra e vai. Agora, a produção não seriada, como é que resolve esse problema? Você não tem 3 peças, e aí a gente tá falando de sintoma. Qual que é o sintoma que o pessoal levantou a mão e falou, Adolfo, vem pra cá que a gente tá precisando de resolver? Então, por exemplo, a máquina está ovalizando. Tá. A máquina está com problema de posicionamento, de pressão de posicionamento. Vamos falar em número. Ovalizando quanto? Por exemplo, a máquina está ovalizando 3 centésimos. 3 centésimos, um diâmetro É, X. Então, assim, aí o cara fala, aí chama mecânico, chama não sei quem, chama não sei quem. Aí, o que acontece? Aí vou até voltando, né? Porque tá falando de especialistas, né? Você pega aqui no Brasil, até voltar na parte também de compra de máquina e de manutenção. Infelizmente, até no próprio Senai, até falo com o pessoal lá, né? Fala, cara, se quiser um dia eu dou um treinamentinho pro pessoal, porque assim, teve uma ocasião que eu estava fazendo um semináriozinho, né? E aí eu estava explicando pro pessoal sobre calibração de máquina e tal. Aí tinha um cara lá, levantou a mão e falou assim, cara, eu trabalho há 20 anos com Fanuc. O que você está falando não procede. Aí eu, como não? Eu falei assim, não. No CNC aparece lá no display, no IHM, 1 milésimo. Se é 1 milésimo que está saindo lá, é 1 milésimo que está tirando a peça. E a máquina se autocorrige. Aí eu peguei e falei para ele, cara, assim, é o seguinte, vamos falar para a Renshaw e para os outros fabricantes de equipamento de metrologia que eles gastaram muito tempo aí desenvolvendo equipamentos. Desnecessário. Sinceramente que não precisa. Aí eu falei assim, e aí no segundo dia de treinamento lá, a gente ia calibrar uma máquina. Aí eu falei pro pessoal o seguinte, se a máquina tiver zerado, conforme ele disse, em 1 milésimo, 1 é 1. eu vou pagar churrasco para todo mundo. E se não tiver, você vai pagar. Tudo bem? Aí eu tava com a turma dele lá, só ia agora, né? Não, tudo bem. Nossa, a máquina tava quase 1/10 fora. Eu falei, No lugar que, tipo, não é produção, era um lugar de controle, assim, né? tá fora a máquina. Aí ele viu que tava fora. Aí ele falou, cara, eu não tinha entendido isso daí. E as pessoas sabem disso ou muita gente pensa assim? Não, ninguém sabe. Todo mundo pensa assim. Aliás, muita gente pensa assim. É assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai... O cara me ligou ontem. Assim, Adolfo, eu vou trocar um fuso de esfera. Falei assim, vai trocar o fuso de esfera? Falei, legal. Aí tem vários passos. Vai trocar um fuso de esfera. Sabe o que? Você vai trocar ou vai mandar reformar? Fuso de esfera. Eu vou trocar. Beleza. Quando você troca o fuso de esfera, geralmente as máquinas mais precisas, elas estão calibradas já. Ela tem uma tabela de compensação no CNC. Não importa se seja Siemens, Heidenheim, Mitsubishi, Fidia, ela tem uma área de compensação de erro de passo difuso, o PIT-erro. Né? Aí o que acontece? O pessoal não sabe disso. Mas você informa o fuso novo que você vai colocar, ela já está calibrada para isso? Não. Como que é isso? Então, você tá lá, a máquina está calibrada. Tá com essa tabela de compensação lá, tudo certinho. Funcionando. Né? Funcionando. Aí o que acontece? O cara troca o fuso. Você trocou o fuso, aquela tabela que está lá não existe mais. Já não vale mais. Ela vale para outro fuso. Aí o cara troca o fuso e fala assim, cara, eu troquei o fuso, a máquina ficou pior. Aí eu falo para todo mundo, gente, primeira coisa, cara, se você troca um fuso de esfera, a tabela de erro de passo de fuso, que tem todos os comandos CNC, ela tem de ser apagada. Você tem de zerar ela. Porque tá a tabela original, vamos supor, de quando saiu da fábrica, com aquele fuso... Com aquela curva de erro. Aí o cara coloca o fuso, vamos supor que a curva de erro está pro lado contrário, o oposto do que está. Vai multiplicar. Vai dobrar o erro. Falei, nossa, mas piorou a máquina. Aí o mecânico fica maluco. Falei assim, não. Aí eles vão reclamar com o cara que fabricou o fuso. Esse é o entendimento geral?
Muita gente pensa assim, vou trocar o fuso, vai ficar melhor e não vê, e não pensa que tem Não, toda uma... aqui no Brasil, Vai, de cada 10 empresas que você conhece... 99% dos fusos são trocados hoje, ou reformados, o pessoal não apaga a tabela e não faz tabela nova. E às vezes pode piorar o comportamento da máquina justamente pelo que Não, você ela falou. vai piorar, mas aí o cara fica se batendo. Ou quando é produção Aí seriada, ele corrige mais ainda. Vai precisar de 6 peças, vamos falar assim, para calibrar. vai ter um trabalho, e produção seriada é pior ainda, ele vai ficar perdido. Uhum, uhum. Interessante. Assim, aí assim, eu não vou obrigar, a gente pode obrigar ninguém a fazer o trabalho. Mas assim, eu instruo, liga para mim e fala, cara, apaga a tabela. O cara nem sabe que existe tabela. Sim. É tipo trocar o pneu e não fazer o balanceamento da roda de novo. É exatamente isso que você está falando. Então, o que acontece? O mecânico, ele não é obrigado a saber, é o que eu falo, você não é obrigado a saber tudo. Ó, sou mecânico raiz, que nem o Eliseu. O Eliseu fala, cara, trocou o fuso, ou trocou a cremalheira, se é uma máquina maior. Ah, gente, você tem que apagar a tabela, precisa fazer outra. Ó, precisa chamar alguém para fazer Chamar isso. alguém para fazer isso. Entendeu? Igual é na construção civil, né? O cara faz, olha, eu vou, sei lá, eu faço o buraco aqui para ar-condicionado, mas eu não instalo ar-condicionado. Chama um cara que instala ar-condicionado que não faz o buraco na parede. Sim, É assim que funciona hoje em dia, né? sim. O nível técnico tá tão alto, casa com automação eletrônica, etc. Não tem alguém que faz tudo. Não. Aí acontece, o cara, aí voltando, o cara comprou a máquina. A máquina veio, sei lá, veio da Alemanha, uma máquina boa. Veio da Alemanha, tal. A máquina lá na Alemanha, vamos supor uma máquina de grande porte. Ela foi calibrada lá, foi verificada e tal. Quando ela veio pra cá, gente, ela passou num buraco lá, veio de navio, passou um buraco lá em Imigrantes lá pra chegar lá. Você vai colocar na fundação, vai ter que chumbar a máquina, papapá. Você precisa fazer tudo de novo. Tá, deixa eu fazer umas perguntas. Você trouxe um ponto legal. Então a máquina saiu nova, você falou que ela tem aquela categoria que ela consegue A classe de entregar- precisão dela. classe de precisão, legal. E o pessoal, você falou que talvez tenha uma falta de conhecimento disso na hora de comprar a máquina, não generalizando, né, mas Sim. falta de conhecimento em alguns casos. Tudo bem. Então, primeira coisa, você precisa comprar uma máquina com a classe de precisão adequada para a peça que você quer fazer. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Adequação ao uso. Adequação ao uso. Depois, existem alguns eventos que fazem a calibração inicial, que é o que você falou que vem na ficha dela, perder. Que você falou, recolocar ela em outro lugar, transportar ela. O desgaste é um critério também? Com o tempo ela vai perder a calibração? Sim. Mesmo sem ter colisões, etc? É porque a mecânica é inerente ao processo, né? Você tem desgastes, né? Sim, sim. Então são esses O critérios material aí. vai ceder também. Com o tempo é necessário revisar isso aí ou trabalhar na seriada que o Arthur falou de ficar ali gastando tempo. Aqui na Pira a gente fala muito de alto mix, né, baixo volume. O que é isso? Muitas peças diferentes com pouca quantidade, que é o nosso nicho. A gente atua nisso, a gente não atua em seriado. Por quê? Porque a gente ajuda o fabricante de máquina a terceirizar a usinagem. A gente tem uma solução completa para isso. Então esse é o nosso dia a dia e a gente está inserido nesse mercado de baixo volume. Então, comprou a máquina, se ela não for nova, é necessário avaliar a calibração. Mudou ela de lugar, mesmo que seja dentro de casa. Mudou o layout. Mudou o layout. Olha só, mudança de layout. Posso falar, assim, uma coisa que assim, você pega, tem empresas aí, né? A engenharia lá mudou o layout para ter um fluxo processo melhor. Lean. O Lean Manufacturing, já peguei vários processos aí. Eu vivi isso aí. Eu não vou falar, mas foi triste. O cara, o gênio da lâmpada, mudou uma linha inteira de retífica. Não mudando a posição dela aqui, porque. Não, legal, cara, mas. Cara, você está falando de retífica. Mais criterioso ainda. Então, você tem que ter uma fundação nova, tal. Vou pegar um exemplo. O Eliseu, falando de Eliseu de novo. Ele me ligou ontem. Na próxima, Eliseu tem que vir aqui falar com a gente. É bom, mas é bom. Sim. Ele estava numa empresa, uma máquina nova, uma manilhadora grande porte. A máquina foi a semana passada, foi de novo agora, a máquina cedeu 3 centésimos. 3 centésimos em uma semana? A máquina tem estável, a fundação foi feita errada.
Olha só. E até descobrir isso, né? Vai falar que é problema da energia elétrica, do operador do programa, até entender isso. Então, por exemplo, você pega uma máquina nova, você tem de chumbar a máquina, depende da configuração, você tem que fazer a fundação para não pegar vibração de outras máquinas, de outros processos. Você tem uma ferramentaria e tem a estamparia. Do lado. Pô, vai bater na máquina, você tem que fazer a fundação, senão você não consegue fazer a peça. Sim, sim. O spindle vai estar lá, a ferramenta vai estar tremendo e vai acabar com o acabamento, a Igual a rugosidade. agulha no disco, né? Dá um tapa na vitrola ali, Então, a agulha pula. aí a fundação, ela se acomoda. Pô, mas eu calibrei a máquina. Eu fiz um torno com o Eliseu também numa empresa, aí, um torno de 16 metros. Nossa. Ele foi entregue errado pelo fabricante europeu. A calibração dele. Entregaram a geometria. 16 metros é uma máquina grande, um torno grande. Pra você ter ideia, os equipamentos, os níveis eletrônicos com laser, saem fora de escala. Sabe o que sai fora de escala? Você não conseguia medir a imprecisão ali. Eu chamei o pessoal, gente, tá fora de escala. Eu falei, como assim, fora de escala? É vezes 10, é vezes... Não, eu não conseguia medir. Sim. Perdeu a escala. Você pega uma balança de farmácia, que aguenta, sei lá, até 200 quilos, você põe 20 toneladas lá, Sim. Não sabe nem o que está acontecendo, né? sabe o que está acontecendo. Não. Ela está fora de escala, aí deixa a máquina certa. Ela veio nova com esse problema. Não, provavelmente entrega. Ou a fundação cedeu demais. Aí pode Ou transporte também. Não, transporte não, porque ela foi colocada lá e foi instalada pelos fabricantes. Mas assim, ou instalaram male-male, ou a fundação cedeu demais. Acontece fundação? Está acontecendo agora com ele com uma máquina lá. Ali provavelmente eles vão ter de tirar a máquina fora e fazer uma nova fundação. Você imagina você pegar uma máquina de 15 metros, geralmente você não tem um pátio grande. É uma operação. Como você vai tirar a máquina? Você vai pôr a máquina onde? Como você vai quebrar e fazer a fundação de novo, esperar a fundação? Vai deixar onde? Então, esse é um outro problema que tem aqui no Brasil. O pessoal pega uma máquina que tem que ter fundação e joga ela no chão. Põe uns vibra stop lá. Não funciona. Não funciona. Então, assim, você tem, desde a fundação, né? Então, assim, é como tudo, né? Você tem que ter fundamento, né? Sim. A fundação tá boa, cara. Tem lá as especificações e vai fazendo. Senão a máquina não vai funcionar. Sim. Então, assim, eu sei fazer fundação? Não tenho a mínima ideia como faz fundação. Chama um especialista. Exatamente. Mas tem cara, não. É só fazer um buraco no chão aí, colocar um isopor do lado ali. O layout linha ali, né? Vamos fazer aqui, é só trazer um pedreiro, faz aqui, coloca as retíficas ali. É um desastre. Né? Sim, ó, tem uma empresa, eu não posso falar, mas é do governo. Comprar uma máquina, uma madeiradora, e aí a máquina foi instalada a 30 metros do mar, do braço de mar. Aí os espanhóis foram instalar e perguntei para os espanhóis, essa máquina ela é de material especial? O espanhol deu risada. Não. Eles não quiseram pagar. Aí eu falei outra coisa, assim, mas cara, não está muito perto aqui do braço de mar? Você imagina se construir um castelo de areia na praia, né? Ela vai afundar. Bom, dito feito. Quando eu voltei lá 3 meses depois que me chamaram, os espanhóis já tinham ido embora, a máquina, todos os niveladores tinham estourado, o grau de todos estourou. Você batia, estava solta a máquina. E estava todo oxidado. A máquina, ele pegava aquelas Scott Bright, ficava tirando. Meu, ridículo. Porque o mar está ali, a maresia está comendo a máquina. Sim. E a máquina foi colocada no lugar errado. Ela jamais poderia estar lá. Aí o cara falou assim para mim: vou falar empresa? Eu vou falar empresa. Não, melhor não. Melhor não. Uma grande construtora aí que estava. Que ela foi até. Estava até na época lá da Lava Jato. Não vou falar o nome da empresa. Ela que fez a fundação. Aí, eu vou entrar numa coisa interessante. Eu tava lá, aí ele falou assim, aí eu perguntei pra ele, assim, uma reunião, né, porque tava fundando tudo, né.
Aí eu falei assim, não, porque se fizer um bloco de inércia, de não sei quantas toneladas, tal. Aí o cara falou assim, aí eu cheguei para ele e falei assim qual que é a sua formação? Eu sou diretor de operações, não, perdi o seu cargo, eu perguntei a sua formação acadêmica. Faço, eu sou engenheiro civil, formado, não, tá bom, engenheiro civil. Ele estava medindo a máquina, o nivelamento da máquina que estava caindo com teodolito. Fala, cara, você está medindo com teodolito e eu estou medindo com nível eletrônico. Nós estamos falando de mundos totalmente diferentes. Você está falando de milímetro. Pô, 1 milímetro num prédio aí, não sei o que, não é nada, né? Eu estou medindo décimo de grau. Décimo de milhares de grau. Nós estamos em mundos diferentes. A máquina é uma coisa. Você tá medindo a máquina como fosse um prédio. Aí eu falei, o seu bloco de inércia, de 5 toneladas, ele afundou todo junto. Aí ele olhou para minha cara. Será? Eu falei, foi. Eles estavam querendo culpar o fabricante da máquina, que passou a fundação. E o Spell tinha falado para mim, cara, mas esse construíram aqui vai afundar tudo junto. A máquina fez assim, ó, afundou tudo junto. E dobrou, né? Mas... Aí como você vai corrigir isso aí? Você não consegue corrigir mais. Não consegue corrigir a geometria da máquina. Porque está constantemente em movimento, ou mesmo que você estiver muito solta, os niveladores são todos soltos, você não tem. Você tem máquinas de grande porte, você tem de ter tração, né? Para acertar a geometria dela, para arrumar o esquadro, para alinhar a máquina. Ela não pode estar solta. Você precisa ter curso ali, né? Para ajustar. Então é isso. Essas máquinas menores são monoblocos, tal, tem máquinas, eles falam que nem precisa ter fundação. Mas são máquinas menores. Para acabamento, você precisa isolar e tal, mas não tem uma fundação tão grande. Sim. Mas um caso você tem que ter. Sim. E a gente falando de sintomas, né? Que o dono da empresa consegue ver que está precisando, que pode ser um problema de geometria, né? Ovalização, você comentou. Isso pensando no baixo volume, porque o alto volume, acho que o pessoal vai calibrando, fazendo setup e vai embora. Talvez por isso que inventaram o pipap e tudo isso mais, né? Para lote, você faz o lote, valida e depois você trava o processo com todas as ineficiências da máquina, mas está travado. Acho que essa é a ideia, né? Agora no baixo volume, você está tendo ovalização, você está... Que tipo de resultado começa a ser um sintoma que é necessário fazer alguma coisa e pode ser um problema de geometria? Traz aí para o pessoal, até para quem está assistindo e está vivendo alguns problemas e não sabe que esses problemas que está vivendo no baixo volume podem ser um diagnóstico, né? Na verdade, uma indicação que é necessário fazer uma análise de geometria. Então, você falou uma coisa legal de pipap, né? Eu fiquei mais de 20 anos fornecendo para a cadeia automotiva, né? Então, tira tudo o APQP, o pipap, o MSA para o sistema de medição, o CEP, controle de processo. Inclusive os sistemas de CEP que eu fiz, eu desenvolvi um sistema novo, isso vai fazer mais de 20 e poucos anos. Então, como você controla a produção seriada, né? Você faz toda a documentação, né? Para ver a capacidade da máquina. Aí você tem o CP, CPK, o PP, PK, Performance Processo, né? Para você ver como você vai controlar. Ó, vou controlar via CEP, né, controle de processo, porque a capacidade da máquina tal, essa que é a característica principal do produto que eu tenho que controlar, né, que ela pode ter a menor variação possível. Bom, então isso é uma coisa. A cadeia automotiva é ótima nisso aí. Que ela pega a característica especial do produto, ou item de segurança, ou o que for, para controlar de uma certa forma. Às vezes tem que ser até controle 100% da característica, ou por amostragem. Mas vamos lá. Você fez toda a documentação. Só que tanto a ISO 9000 como as normas automotivas, elas pecam no aspecto que elas não evoluem. Elas não evoluem. Os processos hoje, são todos CNC. Vamos falar do nosso ramo. Lá tem, na ISO TS, né, automotiva, lá, eles falam de manutenção preventiva, preditiva, beleza. Aí tem a parte de calibração, de instrumentação, eles falam, você tem que manter os meios de medição calibrados, rastreabilidade, papapá. Beleza. Mas o pessoal esquece que você tem que fazer a peça certa a primeira vez. E se você pegar um diagrama de Chicago e fazer o desdobramento
né? Você tem máquina, processo, material, Quando você chega em máquina, eles simplesmente falam de manutenção de máquina. Não, cara, a máquina tem de ser calibrada, que nem é calibrada tridimensional, que nem é calibrado o paquímetro, que é ela que faz a peça. Você tem que fazer a peça certa a primeira vez. Você tá falando que ela é a causa raiz? Da raiz? Então, mas como você sabe se ela vai ser a causa raiz ou não? Então, por exemplo, ó, o paquímetro. Eu tenho que calibrar o paquímetro uma vez por ano. Sei lá quem tirou isso aí, mas se você for em outro lugar, é uma vez por ano. Mas tudo bem. Então, assim, beleza. Aí a automotiva fala, você tem que fazer o MSA. A repetibilidade, reprodutividade da medição, se o operador está sabendo medir certo, não está sabendo medir certo. Beleza. Então, o cara sabe medir a peça, né? O instrumento é calibrado. O instrumento é calibrado, o instrumento é adequado à medida. Ó, eu estou medindo uma peça que tem que variar 1 milésimo com um paquímetro. O que vai acontecer? Você nunca vai achar um erro. Toda a peça tá boa, né? Tá zero, tá zero. Não, cara. Você pegou um micrômetro. Tá faltando algumas casas ali para você. Não, mas isso acontece. Sim, então, sim. a máquina não entra. A norma deixa... eu acho que... Ela não entra tanto na calibração da máquina. Não, ela não entra em nada. E você está falando que se calibrar a máquina, o resto fica... é menos necessário olhar tanto o resto. Porque se a máquina está calibrada e garantida, você passaria menos tempo olhando a peça. É isso? Então, o que acontece? Eu trabalhei muito nesse sistema de qualidade. Então, eu implementei sistema de CEP, de MSA para montadoras e tal. Foi muitos anos isso daí. E aí, a equação da máquina, quando é uma máquina com câmbio, não sei o que, tudo bem, você vai fazer capabilidade da máquina. Você vai produzir 100 peças, vai medir as 100 peças, e ver a distribuição, a estatística dela, a variabilidade da máquina é tanto, a dispersão dela é pequena, é confiável, né? Dentro de não sei quantos sigmas, beleza. Mas você, efetivamente, não calibrou a máquina. Você está vendo qual que é a faixa que dá para confiar nela. A faixa de tolerância. Exatamente. A variação dela. Isso. E aprende a viver com ela. Mas calibrar a máquina, quem você calibra tridimensional? Ninguém fala sobre isso. Aí, mas a automotiva fala, mas a área de gás e petróleo fala. Em calibração de máquina? Fala. Ah, é? Porque ele é baixo volume. Exatamente. E não é só isso. É aquele papo que... por isso que eu comecei a falar para você do tempo. A matéria-prima é cara, o tempo é caríssimo. Se você não entregar uma árvore de Natal, ou uma válvula na área de petróleo, eu trabalhei na área de gás e petróleo. Foi a última empresa que eu trabalhei, foi na área de gás e petróleo. Você tem multa. O dia que você não está lá tirando o petróleo é caríssimo. Sim. Enfim, é uma operação diferente. Então, é baixo volume, você vai fazer uma peça só. Então assim, lá tem a calibração. Mas eu acho que agora faz muito sentido o que a gente está falando aqui. Numa indústria que ela precisa da primeira peça certa a primeira vez, faz todo sentido exigir a calibração da máquina. Numa indústria que tem espaço para um lote maior, talvez não pararam para ver quanto custa gastar 3, 4 peças e lidar com a variação. Porque também tem outro lado. Não são só 3 peças que estão matando no seriado. Você tem que lidar com aquela variação de processo ao longo do dia, da temperatura e etc. Né? Então você põe tanta ferramenta de controle da peça que não sei se alguém já calculou isso, mas talvez é mais barato você calibrar a máquina e controlar menos. Tem até eu estava conversando com uma pessoa muito relevante aí no mundo de ferramentaria do Japão, e ele dizia que todas essas normas que a gente tem precisam ser revistas, porque a tecnologia evoluiu, as máquinas evoluíram, e a gente está... quando vem uma norma nova, a gente não apaga a anterior. Geralmente a gente coloca mais coisas, né? E aí acaba ficando caríssimo você produzir uma peça com aquelas normas cheio de puxadinho, né? É lógico, alguma coisa substitui. Mas os critérios vão ficando cada vez mais complexos e vai somando critérios. Mas será que, olhando a tecnologia atual, não vale a pena a gente rever, por exemplo, isso? Caminhar para uma abordagem do óleo e gás para a produção seriada?
calibra a máquina, garante a máquina e controla menos depois. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Total. Tem um cliente meu que faz porta-moldes. Aí tem máquinas Alcuma. Aí, não vou falar o nome, né? Aí que ele falou para mim assim, cara, eu ia comprar uma tridimensional, um braço de medição. Muito caro. E eu tenho que contratar um cara. Tem que Porque operar. ele não tem metrologia na empresa dele. Ele tem os meios de medição de processo. Eu tenho que montar uma metrologia, tal. Aí, cara, eu conversando com ele, isso foi muitos anos. Aí que ele falou, cara, eu vou calibrar minha máquina todo ano. Razoável, né? Aí o que ele fez? Ele ficou, eu atendi ele muitos anos. Aí teve um ano que ele me chamou. Eu falei, Montou a metrologia. não é obrigado a me chamar. Aí, falei, cara, estranho, não me chamou. Ele sempre chama para deixar a máquina certinha. Aí ele me ligou. Cara, quando você pode vir aqui, cara? Mandei um porta-molde errado. Tava confiando na calibração. Ele não calibrou a máquina. Passou um ano, cara, a mais do que deveria. Tava indo tudo bem, sabe? Deixa eu estender um pouquinho. Não, mas né? ele teve a ideia ótima. Ele não tem. Mas ele é fiel agora a calibrar a máquina numa frequência, porque ele confia. Algumas características que ele não consegue medir na máquina. Ele confia na máquina, no processo dele. No limite daquele aluno lá que falou é um milésimo aqui, é um milésimo na máquina. Ele confia, não nesse número, né? Mas ele confia que aquele número ele vai conseguir tirar da máquina, porque ele sabe que ele não vai conseguir medir. Então, aí ele deixou ele comprar. Não tô falando para o cara não comprar metrologia. Eu vivo de metrologia. Mas assim, ele não precisa, no caso dele. E ele entrega tudo certinho. Né? Aí volta até um assunto que nós conversamos antes até, né? De medição em processo. Né? Então, tem apalpador da Bloom, apalpador da Renshaw. Né? Então, você consegue medir na máquina. Volta a falar, né? A tridimensional virou, o centro de usinagem virou uma tridimensional. Porque você colocou o apalpador no spindle. Você entendeu? A sacada? Essa é a grande sacada. Mas quando você vai medir uma peça com o apalpador, você tem um software específico lá e vai medir a peça na própria máquina. Qual é a coisa boa disso aí? Você já está na temperatura. Já está ali. Está estabilizar a temperatura. Você vai tirar a peça, levar na sala de metrologia e deixar estabilizar. Não, você deixou a máquina calibrada. A máquina está com o apalpador lá. Se você tiver uma máquina com o apalpador e a máquina não estiver calibrada, a medição vai ser errada. Geometria analítica. Para você medir geometria analítica, para você ter um círculo, quantos pontos você precisa? Um círculo? Vamos voltar aí para o mínimo de pontos para você calcular um círculo. 3. Tá. Tridimensional. Essa que eu deixei de falar porque eu não sabia. O trabalho são T, a gente usa. 3. Tridimensional. Para medir um círculo. Tá bom? Mas em geometria analítica são 3. Para fazer uma reta, quantos pontos? 2. 2 pontos para ter uma reta. Para você ter lógico, você pode medir com mais pontos para você pegar a circularidade, se tiver uma visualização. Então. Mas 3 pontos para medir um círculo. Aí você está no plano XY na máquina aqui. Você está com o palpador aqui. Quando ele anda para pegar os 3 pontos, ele está pegando coordenada de X e Y. A coordenada que está na máquina, a máquina está calibrada? Está compensado o erro? Não. Ele vai pegar os 3 pontos, vai fazer a geometria analítica e vai calcular um círculo. O círculo errado. Porque está usando a calibração errada. Inclusive, era uma das minhas propagandas. Eu não faço mais isso hoje, mas eu já fiz muito no passado. Eu falei assim, eu fui numa cliente, falei, pega um anel padrão. Eu pego um anel padrão, ele era grande, acho que ele tinha 300 milímetros. Colocamos no centro de usinagem, deixa estabilizando aí. Beleza? Antes de eu calibrar a máquina, mede com o palpador. Aí ele mediu. Mede 10 vezes. Não, foi rápido. Medimos lá, o palpador estava tudo certinho, estava ajustadinho, calibrado. O palpador estava calibrado. 3 pontos 10 vezes. Mede lá. Fizemos lá. O desvio do apalpador, cara, chegou a milésimo. 2, 3 milésimos. Ele repetiu. Repetiu, pelo menos. Então ele tinha... Uma coisa é ter precisão e exatidão. Aquele papo, né? Precisão e exatidão. Sim. Aí ele repetiu a medida. Aí o anel padrão tinha o valor dele. Ele tinha um desvio do anel padrão, do valor real de 300, de quase 3 centésimos. Nossa.
Não, ele repetiu em 3 microns, mas com desvio de 3 centésimos do anel padrão. O valor real ia ser. Oh, mas o palpador em máquina não funciona. Aí que vai a grande história. Aí eu fui lá, calibrei os eixos. Calibrei os 3, mas não falo do X e Y. Estavam fora. Calibrei, compensamos os valores, mede. A máquina continuou a repetir os 3 milésimos, porque o palpador, a estrutura da máquina repetiam a medida, mas aí com 5 microns de desvio. Nossa, olha só, hein? Olha só. Então assim, não adianta ter um palpador e a máquina não está calibrada. O palpador, ele vai só palpar a máquina e vai fazer o cálculo aqui, ó, 3 pontos. A gente volta na origem do que a gente falava. A máquina calibrada, você tem uma série de vantagens, né? Você pode controlar menos o processo, estatístico e tudo mais. Pegando esse gancho aí do óleo e gás, né? Você tem a primeira peça certa a primeira vez. Pegando esse outro gancho do fabricante porta-molde, né? Você não precisa medir algumas características que você não tem a metrologia para isso, se a máquina está calibrada, se você está usando os parâmetros, etc., as ferramentas certas e tudo mais, né? Então, a pergunta é, se tem tanto benefício, tá todo mundo fazendo? Calibração? Só eu estava rico, né? E por que não tá todo mundo fazendo? Por exemplo, tem uma ferramenta que me ligou semana passada. O meu cliente pediu um relatório de calibração de geométrico das máquinas porque eu mudei de prédio. Opa! Já tem do cara tempão, tal. E, inclusive, uma das máquinas, por um outro problema de ovalização, um parceiro meu que representa uma empresa de máquinas, ele que me indicou para esse cara. Aí eu falei, sim, ela está ovalizando porque a sua coordenada é uma máquina, um centro de usinagem comando Mitsubishi. Deve estar com desvio, precisa compensar, né? Expliquei pro dono da ferramentaria e tal. Aí ele mandou as fotos tal, e o cliente pedindo. Eu falei assim, mas não precisa fazer nada de laser, de balbar, nada. Ele quer um laudo simples. Eu falei assim, olha, cara... Quer comprar laudo aí não dá, né? Não é para ele comprar laudo. Eu falei assim, laudo simples... Que seria assim? Eu falei assim, cara, eu não consegui entender. Eu falei assim, porque assim, tem a ética profissional. Eu vou para um nível eletrônico lá, um nível de bolha, eu falo, essa máquina está nivelada. Não. Máquina nivelada não é a máquina calibrada. Meu cliente quer um laudo simples. Eu falei assim, olha, se você quiser, pede para o seu cliente me ligar, para eu entender o que é um laudo simples. Boa. Nós estamos com um problema de vocabulário. Sem dúvida. Definição, né? Eu não estou entendendo, eu não entendo o que você está pedindo. Um laudo simples, eu não consigo te fornecer um laudo simples. O que é um laudo simples? Para mim, eu tenho o spec da máquina. Quer que eu siga o spec da máquina? E dar um laudo atual pro spec da máquina. Ou então eu vou fazer um laudo dentro do meu conhecimento que vai garantir a precisão dessa máquina. Quando eu não tenho, né, uma máquina similar daquela lá. Não, aí não ligou mais para mim. Talvez resolver um laudo simples de outro jeito. Exatamente. Aí ele vai. Não, sim, não estou desmerecendo. Ele pega um nível de pedreiro, coloca lá, tá nivelado a máquina. E o cara que está pedindo aceita. Às vezes está suficiente. Porque ele acha que está resolvendo o problema dele. Porque ele não sabe por que ele precisa disso. Então, aqui no Brasil a gente tem que parar com papel. Eu faço relatório certinho, mano, certinho. Mas não é papel. Efetivamente, em 16 anos, sabe quantas vezes eu voltei no cliente? Certo. Reclamação de cliente. Certo. Porque eu calibro e confiro. A prova de erro. Não, vamos falar que eu... Não, depois você entrega. Não vou falar que eu não vou errar, mas... não acontece, porque eu vou garantir que está dentro do spec. Pode acontecer algum evento? Pode acontecer. Sim. Mas voltando ali, né, para as pessoas então se assimilarem, eu perguntei se está todo mundo fazendo. Para quem que serve? Acho que o Arthur trouxe a questão do baixo volume, né? Então, para quem usina baixo volume, seja para si ou para terceiros, é um grande candidato a pensar no assunto, correto?
Perfeito. E esse tipo, acho que o pessoal deve estar pensando, quem está ouvindo a gente aí e começou a considerar algum problema que tenha acontecido, ovalização e etc, e está falando, putz, pode ser, ou eu mudei minha máquina de lugar e nem me preocupei em reavaliar. Vamos tentar democratizar aqui a informação, né? Vamos supor aquela empresa pequena, prestadora de serviço de usinagem, uma ferramentaria, que tem, sei lá, 3, 4 centros de usinagem pequenos, tradicionais, né, um mais novo, 2 mais velhos e tal. Funciona para ele? 5 funcionários? Isso é uma realidade? Esse tipo de serviço ajuda ele consegue ter retorno desse investimento? Conta um pouquinho aí para desmistificar se tem alguém nessa linha aí, que eu imagino que tem muita gente pensando nisso aí. Então, ontem final da tarde, ligou um cliente meu. Hoje é sábado, ontem foi sexta, final da tarde, então... Foi ontem, final da tarde. O cara tava precisando, né? Ele ligou para mim e falou assim, esse rapaz ele tem uma ferramentaria, aí ele fechou a ferramentaria e ele tem uma chácara. Né? O que ele fez? Ele pegou, montou um galpãozinho na chácara dele, colocou o CNC dele no ar-condicionado, aí as galinhas passam por fora, entendeu? Tem lá o CAD dele, ele faz peça na casa dele. Qual o problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Inclusive é uma ótima sacada, né? É uma tendência. É uma tendência. Ele tem um home office na chácara. De manufatura, um home office de manufatura. Ele faz sua peça de primeira. Aí ele me conheceu, não lembro agora, entrou em contato, eu calibrei a máquina dele. A máquina tinha alguns problemas, o centro de usinagem dele. Que porte? Só para o pessoal entender e se assimilar. 1.200 por 1.500 de altura. Centro de usinagem. Uhum. Quantos anos? Só para o pessoal não sentir... Não é uma máquina nova, a máquina deve ter uns 8 anos. Tá bom. Aí ele me ligou ontem e falou assim, Adolfo, na época eu já tinha falado que ele estava comprando nos furos, a máquina é com barramento, né, guia linear. Aí o que ele fez? Ele trocar o torsite, aí ele faz revisão dos fusos, vai trocar os rolamentos. Ele perguntou quando que eu podia ir lá. Aí eu falei, tá brincando, gosto aí porque fica com as galinhas, né? Uhum. Não, mas é uma brincadeira. Mas ele tem a consciência que ele faz peça para ferramentaria e ele não conhecia, ele está há 20 anos na área, ele não sabia que dava para calibrar a máquina. Sim. Você tem que ter a humildade de às vezes não entender algo. Sim. Né? Então, eu calibrei a máquina, falei, caramba, tava fora. O que você pegou fora é que o meu cliente reclamou. Olha só. Exatamente o desvio que ele pegou. Legal. Aí eu calibrei, cara, tá zerado. Uhum. É outro que não pode ter uma tridimensional. Ele não tem como ter uma tridimensional. Uma estrutura pequena. E a tridimensional ela vai ver que tá errado, né? Mas e aí? Sim, você só vê no passado, né? E você vai fazer o quê? Jogar fora ou retrabalhar? Não. Cadê? Aí o tempo. Sim. A tridimensional vai acusar que já aconteceu alguma coisa errada. Sim. Você tem que tentar fazer certo a primeira vez. Né? Legal. Então, voltando, a calibração na máquina não vai garantir o processo como um todo. Você tem a programação, material, ferramenta. É o diagrama de Chicago. Eu tô isolando aqui a máquina. Sim, tentando isolar a máquina, né? Sim. Se todo o resto estiver certo, a máquina calibrada vai entregar o que você precisa. Vou te falar, eu peguei uma máquina semana passada. Em 12 metros, ela estava 1,2 milímetros fora. 1,2 milímetros. Em 12 metros. Eu coloquei o laser, olhei e falei, nossa, cara, fiz alguma coisa errada. Vamos medir de novo. Eu não estava acreditando naquilo. Né? Então, máquinas de grande porte, por exemplo, elas geralmente tem 2 sistemas de medição, máquina. Pode ter 2 sistemas de medição. Só com o encoder do motor, ou você pode ter uma régua digital, seja Heidenhain ou Fagor, ou a Sony também fabrica. Né? Que até 3 metros ela é cristal, né? É um cristal marcado, né? Então, quando você anda com a máquina, aquilo que está medindo a máquina. Então, essa máquina que ela tem uma régua de 12 metros, por exemplo, até mais que isso.
E lá como que é? Como que funciona? É uma fita banhada a ouro. É uma fita banhada a ouro, graduada. Uhum. E essa fita, você precisa tensionar ela, esticar ela, ou afrouxar ela, para que o leitor leia de forma correta. Só de tensionar a régua, um laser e tal, a gente melhorou de 1,2 milímetros para 7 centésimos. Nossa. Mas em 12 metros. Nossa. E além disso, você pode fazer a correção eletrônica de tabela na máquina, que é outra coisa. Então, se você sair de 1,2 milímetros, e o operador falou para mim, no trecho menor pegou 8 décimos. 8 décimos é um caminhão. Sim. Eu estava fazendo peça eólica. 8 décimos, é. É muita coisa, mas estava 1,2 milímetros o custo total. É impeditivo. Uhum. Uhum. Né? Então tem muita máquina de grande porte que entra nisso. Aí quando você fala com o pessoal de manutenção, o pessoal de processo, tal, eles efetivamente não entendem o que eu faço. Uhum. Eu vivo num mundo que não é o mundo da metrologia, não é o mundo de manutenção e não é o mundo de processo. É uma zona cinzenta, né? Não, efetivamente, às vezes as pessoas não entendem o que eu estou fazendo. Uhum. Uhum. O cara ficou olhando, o cara da metrologia ficou olhando pra minha cara, o que tá fazendo? Eu falei, vou corrigir não, mano. Aí o cara dá manutenção, não precisa fazer isso. Algum, né? E não, Uhum. e não é questão de o cara ser mais das antigas. Tem muito engenheiro aí. Eu tenho o exemplo daquele caso lá, Uhum. que não quer entender. Sim. Então, mas é simples, é metrologia. Uhum. Uhum. É metrologia. Até fugindo um pouco, como que você define um país desenvolvido? Ah, tem bastante critério, né? Mas eu fiz um paralelo entre a metrologia e o desenvolvimento do país. Quando eu falo metrologia, não é no que eu faço, é qualquer grandeza. Ela, tá, em geral. É medir. Por exemplo, um país que nem o nosso, que você gasta mais do que você ganha, do que você arrecada, o que vai acontecer? O que está acontecendo aqui? A inflação dispara, os juros disparam. Daqui a pouco a produção vai cair de novo. Porque você não consegue medir. Você tem que medir. Você não medir o quê? O valor que você tem para gastar. Então, as pessoas precisam medir. Um país que consegue medir e seguir os limites Uhum. que você tem que trabalhar, Vamos trabalhar fora do eixo, né? exatamente, vai para frente. Então, você traça um paralelo. Os países desenvolvidos, eles têm uma política, né, ou financeira, ou de trabalho. Né? Pô, você pega a Renshaw, por exemplo, é inglesa. Uhum. Estou falando de metrologia na área de comprimento, linear. Né? Uhum. Tudo bem que ela é polegada, mas tudo bem. Tô brincando. Mas você vê que é um país que tem. Você pega o Japão, você tem a Mitutoyo, você tem. Então, você pega a Alemanha, a Alemanha. Você é a Suíça, por exemplo, vamos caso da Suíça. Eu vi no jornal, na internet do dia. Atrasou acho que 5 minutos um trem. Lá. Mandaram embora lá o cara, o responsável lá. Pô, mas 5 minutos, nós estamos acostumados aqui no Brasil a ficar quanto tempo demora um busão? Ah, depende do dia, né? Se chover, pode ser 1 hora, pode ser mais. Então, é o tempo. Então, Vamos voltar ao tempo. Então, assim, quando você atrasa 5 minutos um trem, eles fizeram uma conta lá, foi engraçado. Ó, então as pessoas estão, ó, o seu trabalho atrasou 5, o outro atrasou 5, e aí é feito cascata. Se o seu atrasou, se alguém depende do seu para fazer o outro, milhares de horas os 5 minutos. E o custo da ineficácia nossa é muito grande. Sim, e ninguém quer entender isso aí. Atrasou 1 hora, tudo bem. E o brasileiro acha que está tudo bem. E vai ter carnaval agora. O Brasil começa a trabalhar depois do carnaval. A gente tem que parar com isso. Sim. Porque se a coisa fosse séria, se a medição, se a metrologia fosse séria, todos nós teríamos um carro melhor, uma casa melhor, uma condição de vida melhor.
uma viagem, um passeio melhor, tudo melhor. Mais produção aqui, mais dinheiro vindo pra cá. Ô, vamos falar de metrologia. Quem gosta de ouvir um pancadão? Ô, não pode, né? Quanto decibéis é uma unidade de medida, né? Sim, sim. Vamos respeitar os decibéis para todo mundo conviver em paz. Fazem o que querem. E o Brasil deixa acontecer isso. Na Europa, em Portugal, eu estava vendo uma reportagem, a multa é pesadíssima. Uhum. Você vai preso. Então, você chama em decibéis até. Uhum. Você consegue dormir com a claridade? Não, você tem a iluminação, lumes, né? É a unidade, né? Tem que ser mais baixo para você conseguir dormir, né? Energia eólica, ruído também. Coloca energia eólica lá, rodando lá, perto do sítio do cara lá no interior da Bahia lá, o cara tá ficando maluco. Tá matando toda a fauna, vai todo mundo embora, porque o ruído espanta tudo. Então, alguém respeita alguma coisa? Então, tudo tem que se medir. É isso. Né? Muito bem colocado. Adolfo, vamos mostrar uns vídeos aqui para ilustrar um pouco para o pessoal. Então, a gente separou aqui o seu Instagram. E se você quiser comentar, depois você vai falar como encontrar vocês e tudo mais, mas Sim. se quiser buscar algum aqui para a gente comentar. Por exemplo, essa primeira máquina aí. Só puxar um pouquinho o microfone. O que está acontecendo aí? Conta pra gente. Então, esse é um centro é um centro grande da Valdres, né? Aí eu estou fazendo a calibração linear do eixo X, né? Essa máquina ela faz peças de eólica, a parte hidráulica também. É uma das máquinas mais, em termos de volume aí, de precisão, maiores que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, essa máquina também é equipada com régua digital, né? Ela tem o comando Siemens. Então, esse erro aí, ó, por exemplo, 15 milésimos. Eu estou registrando o valor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar, quando terminar a curva de erro da máquina, eu vou pegar nesse ponto aí. Deixa eu voltar lá que eu não vi que posição tá. Na posição só 700 está 1 centésimo fora. Olha, vai medir de novo lá. Ó, na posição 900 está 11. Ó. 1.115. Você vê que está tendo uma progressão, né? Aí essa curva de erro, eu vou no comando, informo para ele qual é a curva de erro, e aí a máquina vai corrigir o posicionamento dela. Entendi. Então, por exemplo, se você tem uma peça muito precisa, você já tem 15 de erro. Fora as outras variáveis de processo, você já sai de largada já com sai 15. largado. Aí, por exemplo, esse próximo pode ser, esse aí. Por exemplo, aí eu estou medindo o eixo rotativo da máquina. Então, não é só linear, né? Você tem também medir os eixos rotativos. Né? Então, eu estou fazendo a medição aí com o autocolimador para ver a precisão de posicionamento angular da máquina. Né? Então, você imagina uma máquina de 5 eixos, ou 5 eixos simultâneos. Vai propaganda, né? Depois eu vou falar sobre os tipos de erro. Né? Pode pôr naquele slide que tem os desenhos ali. Isso, aí. Né? A foto não tá boa. Melhor, vamos pular isso daí. Depois eu mostro. Tem outros slides. Pode voltar. Vamos para baixo. Ali, subindo ali. Próxima ali. Na outra. Esse aí. Isso, pode ficar aí. Então, por exemplo, essa máquina aqui é uma máquina nova, que eu estava fazendo a liberação técnica dela. Aí é uma máquina portal. Né? Você sabe que está com 2 níveis eletrônicos ali na máquina, na mesa. Aí você corre a mesa. Né? Para ver o quê? O erro de alinhamento dela. Você imagina que você anda com a mesa faz isso ou faz isso. O spindle está parado, o spindle fica parado, a mesa está ainda assim, ó. Então, não é que ela está envergada, é que ela se movimenta assim. Exatamente. Aí você tem os niveladores embaixo da máquina, por isso que ela tem que estar com a fundação correta.
para você poder puxar os parafusos E ajustar, né? e ajustar o nivelamento dela. Porque não é só nivelar a máquina. Eu coloquei um nível eletrônico, a máquina está nivelada. Não, você tem que andar com a máquina e ver se esse nível ele não faz isso aqui durante o movimento. Tá? Então, senão a máquina não funciona. A máquina não funciona. Né? Vamos ver um outro. Para baixar. Ali nessa ISO aqui, isso. Então, por exemplo, a ISO 10791-6. Essa norma, por exemplo, ela fala do quê? Da parte de cinemática da máquina, do RTCP da máquina. O que é? Você faz um movimento, uma máquina simultâneo, você coloca uma esfera aqui e um apalpador aqui. Você tem que fazer todos os movimentos e o apalpador não tem que mexer nada. Então, você imagina a complexidade em termos geométricos e de parametrização de CNC que você tem de ter para que a máquina faça isso. Porque assim, uma coisa é a gente falar em máquina de 3 eixos, peças mais simples, né? Menor complexidade. E quando você começa a entrar em máquinas mais complexas? Sim. E você tem que fazer peças que você não pode tirar da mesa para fazer. Você não pode tirar a peça, virar. Perdeu a peça. Você tem garantia. Então, existem normas, isso que eu tenho que deixar claro. Existe norma para tudo. Né? Para erro linear, para erro e cinemática. Então, tudo isso tem que ser visto. Né? Não é um chute. Tem, sim. Né? Já foi pensado, né? Foi pensado, né? Legal. Vamos ver um outro. Pode abaixar. Aí, clica nesse desenho, isso. Então, isso é interessante, né? Você tem o geométrico, né? Da máquina. Você tem o erro térmico e o erro dinâmico. Pô. Cara, você está viajando, cara. É só pôr centro de usinagem lá e tá tudo certo. Então, você imagina uma máquina que tem o RAM, né? Por exemplo, que seja o eixo W, qual for, que ele avança em cima da mesa. Tá vendo essa queda que ele tem ali? Ó? Essa queda aí pode ser tanto como está descrevendo, térmico aí, ou pode ser também por erro geométrico, de inclinação do esquadro aqui, que já cai naquela geometria lá. E nos erros dinâmicos. O que é um erro dinâmico? A ISO 230, que tem traço 2 e traço 4. Né? A traço 4, ela trata, o pessoal fala muito, né, do bulbar. Muitos me ligam, o bulbar virou tipo gilete, né? Sabe quando você tem um negócio... a marca vira o nome, né? Tem gente que acha que geometria de máquina é bulbar. Você faz bulbar? Aí eu faço. Não, direto, não. Ligam para mim, faz bulbar? Faço, mas... Aí eu faço entrevista, cara, mas o que tá acontecendo, né? Não, cara, você tem que fazer isso. Você tem... O bulbar é a última coisa que você faz. Sim. O pessoal quer a saída, mas não sabe nem a causa raiz ali, né? Tem um monte de coisa lá para trás, né? Seja fundação, seja térmico, seja não sei o quê. Pô, térmico, por exemplo. O Siemens tem um parâmetro 32.450, que você ativa e desativa a compensação térmica da máquina. Eu peguei Siemens e peguei Heidenheim também com esse problema. Estava ativado a compensação térmica da máquina. Nossa, meu, dá um erro gigantesco, uma coisa que não tinha nada a ver. Aí desabilita. Aí desabilitava a máquina. Porque tem máquinas que têm sensores térmicos de compensação, as máquinas são mais precisas. Esses sensores térmicos, com o tempo, ele perde a eficácia dele. É tipo J, tipo K, não sei qual que é o tipo de... Os thermopars lá, né? Aí perde, e aí a máquina fica maluca, porque ele começa a mandar sinal para compensar e a máquina fica doida. Ou um eixo está funcionando, o outro não está funcionando. Já tem um alarme de erro que o sensor não tá bom, né? Igual na injeção eletrônica do carro. Aí um cara da Siemens falou para mim, um dos caras da Top lá, né? Falou assim pra mim assim, ó,
O CNC, ele é feito, ele faz correções eletrônicas de geometria térmica, dinâmica, faz. Mas nós estamos falando aí, no máximo, aí de 5 centésimos. Uhum. Uhum. Acima disso, tudo é mecânico. Uhum. A computação eletrônica, que é a que eu faço, ela tem um limite. Claro. Você faz tudo software, o software faz tudo, corrige tudo. Por exemplo, você tem um modelo matemático, você pega o térmico, o que ele faz? Ele faz um modelo matemático da máquina, né, do material, e simula o aquecimento e vê a deformação dela. Uhum. Tudo simulado. Ó, quando aquecer tanto, a máquina vai deformar aqui e vai compensar tanto. Bom, imagina o cálculo, isso aí deve ser muito É complexo. uma simulação complexa. E para pôr isso no CNC, para fazer efetivamente funcionar, é muito complexo. Sem dúvida. Eu admiro o cara que fez isso. Só que tem um detalhe. Isso aí é válido para uma variação térmica de 3, 4, 5 graus Celsius máximo num dia. Uhum. Aí eu te pergunto, em 99% das fábricas aqui no Brasil, qual que é a variação térmica que você tem num dia? Eu lembro que eu já peguei lá no sul, coisa de, assim, literalmente, de 8 graus para 30 num dia. Então, delta T de... Um absurdo, de 22. Então, aí eu já peguei máquina que tá numa situação dessa aí, cara, não consigo trabalhar com a máquina. Então, cara, desabilita. Porque ela tá mandando uma correção que ela não tá programada para isso. Uhum. Você não tem cálculo que faz uma dispersão tão grande. Mas no manual provavelmente está escrito que tem que trabalhar numa faixa de temperatura de tanto e tem que controlar com ar-condicionado, etc. Aí o cara não quer pôr, né? Porque as máquinas que vêm para cá, elas são muitos. Aqui tem muita máquina europeia aqui no Sim, Brasil. a nossa escola europeia, né? Da indústria. Legal. Tá entrando na máquina chinesa. Sim, mas o histórico é europeu, né? Mas mesmo máquina japonesa. O pessoal esquece que no Japão é muito frio, né? Também. O pessoal esquece, acho que não, né? Europa e o Japão é frio. Né? Então, tanto máquina japonesa que tem muito aqui, Masaki, Okuma, máquinas maravilhosas, com as máquinas europeias, que é o nosso padrão aqui, o pessoal trabalha em... As fábricas elas são climatizadas. Exato. A pressão térmica lá é pequena. Mas não é por esse efeito só. O cálculo para você pegar uma deformação térmica numa máquina não é simples assim. Sim. Então, eu já tive que desabilitar várias máquinas. Falei, cara, eu vou desabilitar, ou se eu pôr essa máquina no ar-condicionado, que vai sair tão caro você manter essa máquina no ar-condicionado, por causa do volume dela, que não vai valer a pena se fazer peça. Não, é uma loucura. Você pega na Grob, a Grob tem uma sala 20 graus, ó. Qual o custo para manter aquilo lá? Com uma área grande e tudo mais, né? Mas se não tiver aquilo, ele não faz. Não faz a peça. Não faz as peças. Sim. Ele fabrica a máquina lá. Sim. Eu já calibrei as máquinas lá na Grob. Né? As máquinas fazem máquina. Sim. Né? É outro mundo aquilo lá. Então, inclusive, eu aprendi muito lá. Sem dúvida. O que eu achava que 3 milésimos era bom, o cara falou, não, você tá louco, tá muito. Sim. É uma escola ali, né? Por exemplo, você pega a máquina da Masaki. A Masaki baseada na norma GIS. Então ela tem a norma, o spec dela, liberação técnica. Ele não põe a GIS, ele põe a ISO. Ele põe a norma ISO, vamos supor. A norma ISO pede uma circularidade de bulbar de 2 centésimos nessa máquina. A Masaki, ela fala que é metade. É 1 centésimo a máquina dela. Todas as tolerâncias da Masaki, todas, são a metade da norma internacional. Olha só. Eles batem no peito e realmente acontece. Entrega. Por isso que tem um preço. Sim. Né? Adolfo, para a gente finalizando agora, o pessoal acho que acompanhou com a gente, viu a importância dos assuntos que a gente falou, né? Como encontra vocês? Como que busca? Em qual momento busca? Qual que é o próximo passo? Como que você consegue ajudar de fato? Conta um pouco aí pro pessoal. Faz seu pitch aí comercial. Tá. Ó, eu vou ser simplista, tá? Vocês podem ligar no meu celular. Se quiser, depois a gente pode colocar aí. É o 11, né? 996060851, né? A gente atende todo o território nacional. Inclusive, a gente tem uma basezinha lá nos Estados Unidos com o meu parceiro Richard. Aí, Richard. Vamos trabalhar, hein, cara? Você pega na América, tem muito serviço lá.
E liga para mim. Porque assim, pode mandar e-mail se quiser, mas cara, fica ali, manda um WhatsApp, manda a foto da máquina. Hoje Fala o que tá acontecendo. aí tem que usar o WhatsApp para outras coisas, você fazer grupo, né, para discutir política, né? Ó, pô, tô com problema aqui, tira uma foto, manda para mim, ó. Você acha que resolve isso? Você acha que pode ser geometria? Porque assim, eu sou bem tranquilo, assim, em termos assim, eu sou extremamente sincero. Eu nunca vou puxar o trabalho para mim. Eu vou falar, você tem que fazer isso. O meu trabalho sempre é o último. Eu sempre falo, meu trabalho é sempre a cerejinha do bolo. Quando vai montar uma máquina, eu sou o último a ser chamado. Já instalei máquina com o pessoal da Okuma, com o pessoal da Mazaki, o pessoal da Grob, me chama. Muitos deles têm até alguns equipamentos que eu já também tenho, quer dizer, até efetivamente fazem, é o que eu faço, mas às vezes eu também auxilio eles. Sim. Mas assim, liga para mim e fala. Sugestão que eu dou para todo mundo que for comprar máquina usada ou máquina nova. Eu comprei a máquina nova, nossa, a máquina tá bonita. Não, sua máquina não tá bonita, é que nem comprar carro. Não, o carro tá bonito, funilaria, cara, o motor tá fundindo, o câmbio tá... Então assim, você vai comprar uma máquina, né? Eu já falei isso para várias pessoas. Quer me chamar para fazer um teste? Até um teste de balbar, que é o mais simples, só um balbar já é um diagnóstico rápido. Aí se você fazer uma compra de uma máquina errada... Maravilha. Eu já fiz pro pessoal do Sul. Eles compraram uma máquina da Grob, lá de Caxias, em Mogi das Cruzes, a máquina tava. Eu fui lá fazer um teste. Eu reprovei a máquina. Eu sou imparcial. Falo, tá fora. E olha só, hoje está crescendo muito aqui no Brasil esse tipo de trabalho para carro usado. Né? Tem um pessoal que eu sigo, inclusive, que faz um trabalho sensacional. Eles colocam o carro numa máquina que fica movimentando, não sei se você já viu. Não. Ele vê em tempo real desgaste, etc. Toda a parte eletrônica, né? Espessura de camada de tinta e etc. Então, assim, é um investimento que vale muito a pena, porque lá ele recomenda ou reprova a compra, mas assim, com garantia do que você está comprando. Você sabe exatamente onde está vindo o vazamento, ele te explica. Oxe. Então, é um caminho que está vindo, e por que a gente compra isso no carro e não compra na máquina? A gente precisa desse serviço na máquina. É melhor do que apostar, né? Sim, sim. Que legal, esse é um serviço que eu não imaginava que existia. Então, dá um toque e fala, de repente faz um teste antes do cara fechar um negócio, porque se o cara quer vender, tem que ter, sabe? O laudo, né? É isso. Então, e se tá com algum problema, manda um zap, liga para mim, a gente conversa, eu passo dicas aí, não tem problema nenhum, né? Maravilha. E é o caminho mais fácil. Tá bom, acho que o pessoal fica à vontade aí, então de falar com o Adolfo. Eu só tenho a agradecer o Adolfo e o Arthur aqui. Para quem não conhece a Peerdustre ainda, a Peerdustre é uma empresa de tecnologia e a gente tem uma solução de terceirização de usinagem para o fabricante de máquina. Então a gente trabalha o alto mix e baixo volume, produção não seriada. Então a gente atua desde preparação de desenho técnico, dimensionamento de matéria-prima, a gente faz toda essa parte para automatizar o processo de terceirização de usinagem para o fabricante de máquinas e equipamentos. E do outro lado a gente tem nossa rede de fornecedores homologados, que a gente faz a plataforma acaba fazendo uma série de trabalhos para facilitar a vida dele. Então hoje o fornecedor homologado com a Peer, ele usa as horas ociosas para produzir peça, e ele não precisa buscar cliente, ele não precisa estudar desenho, fazer orçamento, comprar matéria-prima, uma série de coisas. A gente colocou tecnologia para fazer isso para ele. Então, para quem não conhece, é só acessar peerdustre.com e a gente vai continuar nos próximos episódios trazendo pessoas incríveis aí como o Adolfo e o Arthur para contar um pouquinho do mundo da usinagem para gente. Obrigado a todos e até a próxima.